Olá, hoje nós vamos falar sobre algo que eu acho muito interessante, que é a constelação Áreas da Vida. Bom, e você vai dizer, mas constelando as áreas da vida? Sim, exatamente. Então vamos pensar um pouquinho. Existe a roda da vida. Olá, Fátima, bem-vinda. Olá, Luciana, bem-vinda. Boa tarde. Bom, a roda da vida, ela é um instrumento de coaching. Então, todo mundo que já fez um processo de coaching, que faz formação em coaching, tem acesso à roda da vida. Para o que serve a roda da vida? Ela serve para que nós possamos avaliar como é que nossa vida está, qual é o nosso grau de realização ou de satisfação com a nossa vida. Então, o que ocorre? Olá, Luzia, bem-vinda. O que ocorre? Quando nós pensamos, muitas pessoas falam, ai, não tenho tempo, não tenho isso, não tenho aquilo. E, na verdade, nós temos que pensar que nós temos 10 áreas que nós precisamos olhar para nós termos uma vida equilibrada. Então, não é só a área profissional, não é só a área afetiva. Olá, Ana, bem-vinda. Nós precisamos pensar, e a Dani fez uma coisa incrível, tá? Ela fez aqui a nossa roda da vida de forma que não fique invertida para você consiga ler. Então, o primeiro ponto é, toda vez que eu vou fazer, tá, uma avaliação da minha vida e eu vou fazer um planejamento de metas, de objetivos para minha vida, eu preciso entender primeiro onde eu estou e como eu estou. Ok? Então, vamos lá. Se eu pegar as 10 áreas da vida, eu vou fazer uma avaliação. Vou pegar uma caneta aqui para que a gente possa fazer junto. Como é que funciona? Tá? Qual é o meu grau de satisfação de 0 a 10, por exemplo, com a minha vida espiritual? Eu estou satisfeita, eu não estou satisfeita, eu acho que poderia melhorar, eu acho que não poderia melhorar. Tá? Então, sendo 0, totalmente insatisfeito e 10 totalmente satisfeito. Então vamos imaginar aí que você tenha olhado para a sua roda da vida e você tenha dito, ok, dentro da minha roda da vida, aí na minha parte do espiritual de 0 a 10 eu estou satisfeita a 8,5. Tá? A parte da área da vida de lazer, eu já não estou tão satisfeita assim. Por quê? Porque com toda essa pandemia, eu acabei me afastando do social, eu acabei parando de fazer um monte de coisa que eu gostava, eu parei de participar de grupos, tá, vamos colocar aí um 5. Como é que eu estou em relação a sonhos? Eu sou uma pessoa que eu realmente curto, eu estou tendo sonhos, eu estou mais paralisada, eu estou vivendo como? Eu consigo sonhar, eu consigo me imaginar no futuro, o que eu quero realizar. Tá, vamos imaginar aqui, no meu caso, eu colocaria um 7,5 a 8. Eu sou uma grande sonhadora. A parte emocional, como é que emocionalmente eu estou com todo esse processo de pandemia? Eu voltei terapia, eu estou tomando floral, eu estou fazendo massagem, eu estou fazendo microfisioterapia, eu estou fazendo o que por mim? Eu estou me ouvindo, eu estou me respeitando. Então aqui, tá, no meu emocional, eu diria que fazendo terapia, cuidando de mim, eu colocaria entre 7,5 a 8. Como é que está a minha vida afetiva? Olá, bem-vinda. Como é que está a minha vida afetiva? Oi, Dani. A minha vida afetiva, eu estou satisfeita com ela, eu não estou satisfeita com ela, eu tenho um parceiro, mas eu não estou feliz, eu estou sozinha. Tá, de 0 a 10, qual realmente é o meu grau de satisfação? Tá? Quando eu falo na minha vida profissional, qual é o meu grau de satisfação com a minha vida profissional? Eu me sinto realizada ou eu sinto que faltam, tá? Ou que está faltando na minha vida realização. Eu me sinto bem, eu acho que eu sei o que eu faço, mas eu não estou bem com ela. Como é que está a minha vida familiar? E aqui você pode fazer uma divisão. A sua família de origem, seu pai, mãe, irmãos, primos, e a sua família atual, você, seu parceiro ou parceira, filhos, cachorro, gato, papagaio, enfim. Como é que eu estou me sentindo em relação à realização? A minha vida financeira,
E a minha vida social? Por que eu estou começando falando sobre a roda da vida? Porque é exatamente a partir daqui que nós começamos o primeiro passo para nós sabermos para onde vamos. Ou como eu gosto muito daquela frase da Alice no País da Maravilha, quando ela pergunta para o coelho: esse é o caminho certo? E o coelho olha para ela e diz: para onde você vai? E ela diz: eu não sei. Ele olha para ela e diz: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho é certo. E ele tem razão. Se eu não sei o que eu quero, o que eu recebo da vida, o que eu produzo, tá ótimo. E muitas vezes nós temos essa questão, que é a questão de nós não nos colocarmos na vida como donos do nosso destino. Óbvio, nós não controlamos 100%, nosso livre-arbítrio, na minha opinião, é muito relativo, mas tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que eu tenho que ter domínio. E o que eu tenho que ter domínio é para onde eu vou, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho, quais são as realizações que eu quero ter. Tá? Quando eu olhar para trás, quais são as coisas que eu quero ter realizado. Então isso depende de mim. Agora, nós temos também a nossa mente inconsciente. Então, quando eu vou trabalhar com a roda da vida, com a área da vida, tá? O que eu estou falando? Eu estou falando que primeiro eu tenho que saber onde eu estou. Então, essa é a minha avaliação. Agora, quais são os meus sonhos? Então, é interessante, porque pensando nisso, e óbvio, nós estamos chegando agora, tá, naquele período, assim, já entramos no segundo semestre, semana que vem já é agosto. Então, nós começamos a pensar já no que nós vamos fazer no próximo ano. Aí você vai dizer: Regina, calma, pelo amor de Deus, começou o segundo semestre. Sim, mas você tem que lembrar que eu tenho um ascendente em Virgem, então eu gosto de planejar. E todos os anos o Girasser ele oferece um curso de metas e objetivos. E eu estava pensando como é que eu poderia trabalhar esse curso de uma forma muito mais impactante na vida da pessoa. Como é que eu poderia olhar para a pessoa e falar: tá, você com os seus 10% de mente consciente me disse que estava aqui e quer chegar ali. Perfeito. Agora, e a sua mente inconsciente? Tá? Quem faz o curso, quem já fez o curso comigo, sabe que eu trabalho muitos exercícios falando sobre o quê? Falando sobre a mente inconsciente, porque na verdade é ela que nos dá a direção, ela que nos ajuda a não nos sabotar. Olá, Ana, boa tarde. É ela que nos ajuda a direcionar o que nós queremos, é ela que faz com que a gente tenha aquela vontade de fazer as coisas. Então, a partir daqui, eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? E eu resolvi testar, tá? Criar uma constelação específica para o curso de metas. Mas uma constelação que mesmo que a pessoa não quisesse fazer o curso, ela pudesse fazer a constelação. Então, essa constelação ela foi elaborada para quem quer realizar as suas metas de uma forma mais tranquila, mais harmônica, com menos sabotagem, com menos procrastinação. Tá? O que essa constelação ela vai fazer? Ela vai auxiliar, tá, a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente a olharem para o mesmo objetivo. Ela vai ajudar a minimizar sabotagens, ela vai ajudar a fazer com que aquele processo de quero, não quero. Eu sempre lembro, quando eu vou falar da mente inconsciente, de uma professora de dança do ventre que eu tive, e que ela dizia assim, um dos movimentos da dança do ventre é: eu quero, ai, eu não quero, ai, eu quero, ai, eu não quero. E a nossa mente inconsciente muitas vezes fica assim, a mente consciente quer, a mente inconsciente não quer. A mente consciente quer, a mente inconsciente não quer. E nós ficamos paradas aqui nesse caminho sem sabermos por que nós não estamos caminhando. Sem saber o que efetivamente eu posso fazer de diferente. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou criar uma constelação, tá? Para ajudar as pessoas a realizarem seus objetivos de uma forma mais objetiva, mais clara. Então, o que ocorre? Por ser uma constelação muito focada nas áreas da vida, ela é uma constelação mais curta.
ela tem 1 hora de constelação. Por quê? Porque para você fazer a constelação, você vai receber a roda da vida e as instruções, e se você quiser se aprofundar, um e-book falando sobre as áreas da vida, sobre as metas, para você fazer, e quando você vier fazer a constelação, você já tenha claro quais são os seus objetivos. Então, eu vou contar a minha experiência, vou compartilhar a minha experiência com vocês, tá? Dentro das áreas da vida, o que eu fiz? Eu peguei a minha roda da vida e eu falei, bom, onde é que eu estou? Fiz a minha avaliação. A partir daí eu falei, tá, quais são as áreas que elas estão ótimas e eu não quero mexer? Porque tem área que está ótima e você quer mexer, e tem áreas que você não quer. Tá correto? Então, o que eu fiz? Eu peguei e defini as áreas que, se elas se mantivessem nesse ano, do jeito que elas estão agora, eu estaria feliz. Então, a parte familiar, para mim, estava ótima. Eu falei, eu não quero mexer nisso. Olá, Francislene, bem-vinda. Área social, eu não sei se eu quero mexer. Eu falei, bom, essa daí eu vou deixar em stand-by. Tá? Os sonhos, eles estão bons, eu também não quero mexer nele. Então, o que eu fiz? Eu fui verificando quais eram as áreas que eu queria ter mais clareza ou mais foco em cima delas. Peguei todas essas áreas e fui trabalhar em constelação. Então, a primeira coisa, quando nós falamos na constelação, qual é o nosso propósito? Mente inconsciente e inconsciente caminharem juntas com os mesmos propósitos. E aconteceu uma coisa muito interessante. Eu coloquei 3 áreas para dar foco. Tá? Seriam 3 áreas que eu queria olhar mais, eu queria literalmente dar mais atenção. E uma dessas áreas foi o corpo físico. A outra área foi a questão de expandir o Giracer. E a terceira área, que eu achei que era super importante, era a questão, sempre eu vou colocar, do emocional. Oi, Sô, bem-vinda! E as outras áreas, eu tive áreas que eu não queria olhar, eu falei, eu não vou mexer agora. Teve áreas que eu falei, vou manter do jeito que está. Então, só de fazer isso, o que eu estou fazendo? Eu já estou trazendo um pouco mais de consciência, tá? Sobre a minha vida, sobre o meu momento. Eu já estou descartando o que eu não vou fazer. Eu já estou fazendo meio que um 5S, ou seja, o que fica, o que vai embora, o que eu vou consertar, o que eu vou olhar. E durante a constelação, o que nós fizemos? Coloquei as áreas da vida, coloquei a consteladora para fazer o meu papel e vamos ver como é que estão as outras áreas, como é que essas áreas estão se relacionando com o meu inconsciente. E foi muito interessante. Por quê? Algumas áreas, eu tinha colocado 3 áreas, e uma das áreas que eu tinha tomado... Olá, Roseli, bem-vinda! Uma das áreas que eu tomei a decisão que eu não iria olhar seria uma área social. Eu falei, não quero olhar, estamos em pandemia, não é hora de olhar para isso. E quando eu comecei a trabalhar na constelação, adivinha qual foi a área que se negou a ficar lá atrás, se negou a não ser vista? A área social. E foi interessante isso, porque a partir daí, e aí eu realinhei, vi quais eram as minhas sabotagens em relação às áreas que eu queria trabalhar, realinhei, olhei para essa relação, pedi as permissões para a mãe e para o pai. E aí foi interessante, por quê? Porque a partir daí, o que eu percebi? Que as áreas que eu coloquei como enfoque e que eu realmente comecei a enxergar melhor, começaram a vir situações para a minha vida que estão me ajudando a caminhar mais em relação a elas. Por exemplo, hoje aconteceu uma coisa super engraçada, super interessante. Um dos meus pontos que eu coloquei que eu quero trabalhar é o corpo físico, ou seja, o emagrecimento, eu e o mundo, né? E uma cliente veio para a sessão e me indicou, falou que conheceu uma coaching de emagrecimento maravilhosa e que ela está tendo resultados incríveis. Ou seja, por mais que eu não tenha feito um movimento direto, aquilo que eu estou colocando, que a minha mente inconsciente ela tem como foco, ela está buscando.
Então vamos imaginar que essa área fosse a área financeira. Talvez se eu estivesse trabalhando numa empresa, eu iria começar a olhar possibilidades, ou talvez numa outra empresa, ou em coisas que eu pudesse agregar, mesmo que conscientemente eu não estivesse procurando, porque essa é a grande sacada. Então quando nós falamos em relação à constelação, a constelação de áreas da vida, o que nós estamos falando? Que essa é uma constelação específica para trabalhar metas. Ela é uma constelação para quem está se sentindo perdido ou perdida em relação aos objetivos da vida. Ela é uma constelação para quem normalmente monta um monte de planejamento, acha o planejamento lindo, mas sempre se sabota, não chegando ao ponto de, olha, cumprir 100%. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas quando eu fiz o meu Empretec, eu conheci um profissional que o planejamento dele, na minha opinião, foi nota 100. Foi o melhor planejamento que eu vi dentro do curso. Só que ele foi o único que não conseguiu implementar o planejamento. O planejamento ficou tão legal, tão bacana, mas ele procrastinou a implantação e ele acabou não ganhando pontos pela implantação. Então isso o que é? Isso é uma sabotagem. A pessoa até sabe aonde quer ir, ela sabe como fazer, mas ela não consegue implantar, ela não consegue implementar, ela não consegue ter resultados. E aí me lembra, né, porque quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre procrastinação, eu li uma frase que eu achei incrível, né? Para se chegar até a porta, precisa-se caminhar até a porta. Então não adianta eu olhar a porta, eu desenhar a porta, eu colorir a porta, se eu não caminhar até a porta. Os nossos objetivos é a mesma coisa. Tá? Um dos cursos que eu estou fazendo, eles brincam. Qual é a diferença entre o faixa preta e o faixa branca? Eles falam, faixa preta é o faixa branca que não desistiu. É o cara que conseguiu tornar-se ninja. Ele foi lá e fez. Tá? Essa constelação também, ela ajuda muito quem procrastina muito. Tá? Quem tem dificuldade de definir o que realmente quer trabalhar. Aí você vai me dizer, como assim? É simples, porque às vezes a pessoa olha para a roda da vida e ela quer trabalhar tudo, e tudo nós não conseguimos. Então a minha dica sempre é que nós possamos olhar para a roda da vida, escolher 3 ou 4 áreas que nós vamos ser, como diria Paul Stoltz, nós vamos ser alpinistas nessa área, nós vamos dar o nosso melhor, nós vamos fazer o nosso melhor. Tá, eu vou ter os meus olhos. Quem é do interior conhece essa frase. O boi engorda de acordo com os olhos do dono. Ou seja, eu vou ser dono dessas metas, eu vou colocar energia, eu vou alimentar, eu vou estar ali dando suporte para elas. Só que integralmente, com 100% da minha mente trabalhando para isso. Um outro ponto é para aquelas pessoas que literalmente não conseguem ver o futuro. Quem é muito emocional tem uma dificuldade em planejar. Então, a roda da vida fica muito mais simples. Você olhar e falar, bom, aqui tá assim, ali tá assado. Como é que eu vou poder fazer isso? Tá? Como é que eu faço? Eu já tive muitos clientes, não sei se é o caso de você que está me assistindo, mas que a pessoa, ela dizia para mim, quando eu planejo tudo dá errado. Eu tenho até medo de planejar. Tá? Todas as vezes que eu planejei, em vez de ir para frente, eu fui para trás. Por quê? Porque possivelmente havia uma dicotomia, havia uma diferença profunda de objetivos entre mente consciente e mente inconsciente, consciente e inconsciente. Então, a constelação, ela vai funcionar no mesmo processo que nós funcionamos com a constelação normal. Nós vamos respeitar as 3 regras. Nós precisamos, diferente da constelação normal, que a gente falou, passado no passado, presente no presente e futuro no futuro, aqui eu vou estar trabalhando com as áreas da minha vida, eu vou ver quais as áreas que o meu inconsciente não quer trabalhar. Eu fiz essa constelação
Quando eu testo, né, eu testo com os amigos, eu testo com algumas pessoas que eu conheço. E eu lembro que uma das pessoas disse para mim, olha, eu quero trabalhar a minha parte profissional. E quando nós entramos na energia profissional, ela falou, eu tô exausta, eu quero férias, eu quero ficar 6 meses sem trabalhar. E aí você diz, bom, e agora? O que eu faço? Falei, vamos buscar novas alternativas, vamos trazer essa questão talvez do lazer, talvez do trabalho emocional, avaliar por que você está tão exausta, talvez o autocuidado, talvez a necessidade de colocar ali um suporte do seu lado materno, tá? Da mãe mesmo, da nossa mãe interna, da nossa Deméter. Então pense que quando você imaginar a sua constelação da área da vida, tá? O que você vai pensar? O que eu quero focar? O que eu não quero mexer e o que eu quero simplesmente deixar lá descansando. Eu não quero nem me preocupar que existe. O segundo ponto é, cada uma das áreas da vida, ela tem a sua importância, ela é tão importante quanto a outra. Não existe isso de que, se eu não olhar para essa área, é porque essa área não é importante. Não é isso. Nós temos que ter a clareza de que cada um de nós temos prioridades diferentes. Então, imagine o seguinte, todos nós temos as 10 áreas da vida. A questão é o momento de vida que eu estou vivendo, a prioridade que eu estou dando para cada área e o quanto eu estou disposto a investir naquela área. Tá? Quando caíram as Torres Gêmeas, um ano antes, havia sido feito no Congresso Internacional de Treinamento uma pesquisa sobre como os profissionais, eles entendiam a ordem de prioridades sobre trabalho. E eu lembro que nos Estados Unidos, quando eu assisti, né? Eu assisti quando as pessoas fizeram o congresso no Brasil e trouxeram as informações, esse foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Dentre os principais 5 a 10 valores profissionais, um dos primeiros era a realização. E a família estava lá em 8º, 7º lugar. Tá? E após a queda, eles fizeram uma nova pesquisa sobre valores. Eles não mudaram os valores. O que eles fizeram? Eles reaplicaram a pesquisa. E o que foi surpreendente? Porque em primeiro lugar veio Deus e em segundo a família. O que acontece naquele momento, quando eles perceberam a fragilidade da vida? O que eles fizeram? Eles tiraram o olhar daqui e passaram para cá. E é exatamente isso que nós fazemos nessa constelação. É uma constelação bem curta, mas extremamente profunda. Tá, eu não sei se vocês já haviam pensado em fazer algo assim. A Dani é ótima, né? Ela sempre faz as nossas enquetes, ela sempre me dá o retorno da enquete, e nessa semana a enquete que ela fez foi: você sabia que nossas mentes consciente e inconsciente divergem e nos levam à sabotagem? E eu fiquei super feliz, por quê? Porque significa que as pessoas que participaram da enquete realmente estão assistindo as lives, realmente estão ouvindo o que eu estou falando, porque 80% das pessoas responderam sim. Nós sabíamos e somente 20% responderam não. Então, por exemplo, esse é um dos meus objetivos quando eu trabalhei e falei da expansão do Giracer. Eu quero que cada vez mais e mais pessoas tenham consciência do porquê elas têm tantos conflitos emocionais, porquê que muitas vezes elas querem ir para a direita e vão para a esquerda, porquê que os objetivos delas não se realizam. É exatamente esse o meu propósito. Agora, se eu tenho isso, tá, dentro da minha mente inconsciente e consciente alinhado, automaticamente esse resultado é super plausível, é super correto. Bom, eu acho que essa é uma das lives mais simples que eu fiz até agora, falando de uma criação, falando sobre a importância de nós usarmos a constelação para todas as áreas da nossa vida, porque
no último ano eu falei muito sobre constelação familiar, constelação familiar, constelação familiar. Enquanto nós não organizamos o nosso sistema dentro de nós, enquanto nós não temos o nosso lugar na nossa família, nós não temos o nosso lugar, tá, dentro do sistema, nós não temos como ter nosso lugar em lugar nenhum. E agora nós estamos falando, olá Rosana, nós estamos falando de dar um passo a mais. Nós estamos falando, meu sistema já está organizado, as coisas já se situaram, cada pessoa ocupa o seu lugar, minhas relações se equilibraram e agora eu quero aprofundar. Eu quero trabalhar as minhas sabotagens, eu quero entrar naquele ponto onde eu possa buscar a realização. Tá, Regina, e se eu quiser trabalhar isso em relação a uma área específica? Aí nós estamos falando de uma constelação talvez familiar, talvez afetiva, talvez profissional ou de negócios. Tá? A Ana está dizendo, sempre que posso assisto suas lives e gosto muito, me faz bem, de verdade. Ai, fico super feliz com isso, Ana, porque é exatamente esse o propósito, é que cada live ajude as pessoas a pensarem, a questionarem o que elas podem melhorar, como elas podem melhorar. O que elas podem fazer para elas transformarem, e vocês vão me ouvir muito falar essa frase, transformarem karma em dharma. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que eu não aprendi até agora e que eu continuo repetindo, a constelação ela vai nos ajudar a transformar em algo resolvido. Como assim? É simples. Imagine o seguinte. Normalmente, o que é um karma? O karma é aquilo que eu não resolvi. Então, apesar de eu considerar que hoje eu tenho uma vida financeira tranquila, relativamente tranquila, porque no Brasil eu não sei se tem alguém com vida tranquila financeiramente, tá? Porque cada hora é realmente uma surpresa, né? Eu acredito que ainda tenho que trabalhar, que ainda tenho que aprofundar. Apesar de eu conseguir já atingir o número de pessoas com o que eu falo, com o que eu acredito, eu ainda acredito que dá para melhorar. E é isso que cada vez mais eu quero trabalhar em relação às constelações. A constelação ela é uma das áreas que eu trabalho no Geracer. Mas é uma área que, na minha opinião, nos faz enxergar outro mundo, muda os nossos conceitos. E é exatamente isso. Eu quero te convidar, tá? As pessoas que realmente se interessem em se aprofundar, em aumentar o seu grau de realização, a experimentarem a constelação Áreas da Vida. E para isso, o que nós pensamos? Nós estamos oferecendo agora no dia 7 de agosto, para confirmar aqui se é dia 7 de agosto mesmo, nós estamos oferecendo 5 horários por um preço bem promocional, tá? Ou seja, um preço bem diferenciado do que eu cobro para uma constelação normal, para que as pessoas realmente possam começar a olhar para isso. Tá? Então, quem tiver interesse, é só dar um toque aqui no nosso Instagram, a Dani entra em contato, ela explica melhor, ela manda mais dados. Mas qual é o propósito maior? É que você consiga ativar as áreas da sua vida e focar naquilo que realmente é importante. Então, a minha pergunta é, hoje, se você fosse escolher, se você tivesse aí a possibilidade de escolher 3 áreas da sua vida, onde você realmente pudesse colocar o seu melhor, que áreas seriam? Tá? O que você faria de diferente? Porque uma coisa é a parte da constelação. Então, nós temos o antes constelação. E antes da constelação é você receber a roda da vida, você receber uma orientação de como montá-la. O segundo momento, esse é um trabalho um pouquinho mais completo. Olá, Marcelo, bem-vindo, tá? É você fazer e definir as áreas que você vai trabalhar. A partir daí, aí sim você vai passar para o terceiro passo, tá? São 5 passos.
Primeiro, você receber a sua roda da vida, definir como é que você está nesse momento, definir as áreas que você realmente quer trabalhar. Num segundo momento, constelar essas áreas todas e ver se o que você quer conscientemente é o que a sua mente inconsciente quer. O terceiro momento é você fazer o planejamento, ou seja, montar qual é o seu plano de ação para cada uma dessas áreas, tá? Se eu coloquei lá que estava 5, o que eu vou fazer aqui para chegar em 7? Quais são os passos, quais são as ações que eu vou ter e que vão me ajudar a efetivamente chegar aqui? Aí nós temos o quarto passo, que é você fazer o acompanhamento. Esse acompanhamento você pode fazer você com você e você pode fazer essa elaboração de digamos assim, de ações, do seu plano de ação. Eu amo papel, então eu sempre tenho o meu caderninho, eu gosto de caminhar com ele, eu gosto de escrever no meu caderno. Mas você pode usar também um aplicativo para fazer isso e fazer o acompanhamento. Você pode fazer isso sozinho, com o aplicativo, com o seu caderno, ou pedir ajuda de alguém, ou fazer isso com o coaching, com a sua psicóloga. E aí nós temos o quinto passo, que é você celebrar cada vez que você dá um passo em direção ao seu objetivo. O que eu percebo que quando a nossa mente consciente e inconsciente, elas estão caminhando junto, elas estão congruentes, aquilo que nós colocamos como objetivo, ele tende a ser mais rápido do que nós havíamos previsto. Isso daí, o que ajuda? Ajuda você a acelerar o seu tempo. E óbvio que tendo um plano de ação, você tem a possibilidade, tá, de diariamente você reforçar a sua capacidade de realização. Eu tenho 2 amigas que elas falam que eu sou a senhora ok, porque eu adoro fazer lista e colocar ok. E eu brinco com elas. Cada vez que eu coloco um ok, eu reafirmo para mim. Eu tenho uma evidência de que eu realmente sou realizadora. Cada vez que eu olho no final do dia para minha agenda e eu vejo aquele monte de ok, eu falo, gente, eu realmente sou boa no que eu faço. Eu realmente consigo fazer o que eu me proponho. Eu realmente sou capaz. O que ocorre quando nós não fazemos isso? A nossa tendência é chegar ao final do dia, nos sentirmos cansados e acharmos que não fizemos o suficiente. Hoje foi um dia de gravação aqui. E a Dani falou para mim, nós vamos fazer X gravações. Então nós reservamos X tempo, algumas horas. E em metade do tempo nós havíamos conseguido terminar todas as gravações que ela queria fazer. E ela olhou para mim e disse assim, nós terminamos, sobrou tempo. Eu falei, ótimo, significa que nós podemos fazer outra coisa. Mas nós já cumprimos o que nós nos propomos. Então agora eu tenho tempo para usar, para sonhar, para fazer outra coisa. Agora, se eu fico naquele sentimento de não realização, o que isso vai me trazer? Eu vou ter perda de energia, eu vou ter o sentimento interno de incompetência. Eu vou trazer comigo, talvez quando eu tiver algo maior para fazer, eu vou ter dúvida se eu realmente vou ser capaz ou não. E quando nós temos clareza do que as nossas mentes estão querendo, fica muito mais simples. Eu não vou ter dúvida, porque quando uma quer ir para um lado e outra para o outro, automaticamente a minha capacidade de me manter fiel àquele objetivo, ele não é tão forte. Por quê? Porque eu tenho dúvidas. Todo tempo eu me questiono, será que realmente isso é o importante? Muitas vezes eu me perco nesse meio do caminho. Então, eu defendo assim com unhas e dentes que nós temos que ter metas. E as metas não são para nos aprisionar. As metas são para nos dar uma percepção ou uma evidência de realização. Então, o meu convite é, fazendo ou não a constelação, faça essa avaliação. Avalie as áreas da sua vida. Faça uma lista de to-do todos os dias, ou semanal, ou mensal, onde você realmente diga para você mesmo,
consegui realizar. Sou capaz. Olha, eu realmente sou muito bom no que eu faço. Você vai ver como isso vai mudar sua percepção sobre você. Você vai perceber como uma coisa tão simples pode fazer uma diferença tão grande. Isso vale também, por exemplo, nós estamos com o Marcelo dessa tal prosperidade, que trabalha exatamente com essa questão de prosperidade. Se eu não sei o que eu quero, qualquer caminho está bom. E com certeza a frustração está no nosso caminho. Por quê? Porque o que eu consegui está simplesmente perfeito. Então, o objetivo dessa live era trazer um pouco essa consciência do que nós temos ainda até o final do ano para fazer. Como é que nós podemos acelerar isso? Como é que nós podemos... Olá, bem-vindo! Como é que nós podemos, tá, a partir desse momento que nós estamos começando aí o 8º mês do ano, reavaliar tudo que nós fizemos e aumentar a nossa capacidade de realização até dezembro? Porque em dezembro, possivelmente, você e o mundo vão estar reavaliando esse ano. E eu gostaria de introduzir um novo comportamento, que nós fizéssemos isso não no dia 31 de dezembro. Tá? E não de uma forma, eu vou fazer isso, eu sonho com aquilo, mas de uma forma concreta. A grande sacada, a grande diferença entre sonhos e metas é que o sonho não tem data para acontecer. Ele pode acontecer a qualquer momento da minha vida, mas a meta não. A meta tem data, tem hora, tem passos. É como se eu construísse uma escada. E esse é o propósito dessa constelação. Construir uma escada entre os seus sonhos, os seus propósitos e a sua realidade. Eu acho que falar sobre essa constelação, apesar de ser uma coisa, eu acho ela super simples, tá? E criar ela foi uma brincadeira assim, né? Eu precisava de algo novo, tá? Para ver como é que nós íamos ativar. Eu acho que ficou bem claro o que eu estava falando. Alguém tem alguma dúvida? A Ana está dizendo o seguinte: estou sem tempo por motivo de doença, mas assim que puder entre em contato com você. Ana, você vai ser super bem-vinda. E assim, eu sei que quando nós estamos num período de doença, o nosso tempo é muito mais emocional que racional. Tá? O que significa isso? Significa que nós temos aí, eu, você e todas as pessoas do planeta, o nosso tempo racional são 24 horas. Mas o nosso tempo emocional pode durar de 1 hora a 48 horas. A Ana está dizendo, eu gostaria muito de fazer essa constelação. Olha, Ana, eu sou suspeita, porque eu só faço o que eu gosto e o que eu acho muito divertido. Tá? Quem tem acompanhado as minhas lives sabe disso. Eu sempre falo muito dessa coisa, das coisas ser gostosas, ser leve, ser prática, ser fácil. Então, no momento em que você estiver pronta, nós vamos estar te esperando. Tá? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida sobre a questão da roda da vida, se alguém tem alguma dúvida sobre a forma da aplicação da constelação, se alguém tem alguma dúvida sobre os passos que eu falei agora, esses 5 passos que envolve fazer essa constelação. Tá? Ou se ficou claro para todas as pessoas como é que como funciona essa constelação. Assim, como todas as constelações no Girassera, é uma constelação individual. Tá? O que significa isso? Significa que as pessoas envolvidas vão ser eu, você e uma outra consteladora. Porque a outra consteladora vai fazer o seu papel durante a constelação, para que você se sinta confortável, tá? Em observar o teu sistema, como é que ele anda, como é que ele se modifica, como é que ele muda, sem sentir que, poxa, será que eu estou intervindo? Será que eu não estou intervindo? Será que eu realmente estou deixando acontecer ou estou direcionando para o que eu queria ou eu quero? Então, sempre. A diferença é, em vez de você ficar 1 hora, 2 horas conosco, você vai ficar 1 hora. Eu acredito que quando nós falamos, tá, da constelação da área da vida, nós também estamos falando do quanto nós
priorizamos a realização no nosso cotidiano, ou o quanto nós temos medo dessas realizações. Então, como eu disse, independente de você fazer ou não, eu gostaria muito de te convidar a essa avaliação que eu falei sobre a roda da vida. Eu gostaria muito, como a Ana disse, olha, eu estou com uma questão de doença, eu entendi, mas mesmo nesse tempo, Ana, observe, existe uma parte na área da vida que é a nossa parte do corpo físico. O sono que nós precisamos, o tempo para respirar, o tempo para descansar, até para poder dar mais suporte para aqueles que estão precisando do nosso suporte. Então, é muito importante, tá, que nós possamos olhar para nós para podermos suportar ou até mesmo amar o próximo. Nesse momento, eu estou lendo um livro que ainda não foi publicado, porque eu fui convidada para fazer o prefácio do livro, e é um livro que depois eu vou estar indicando para vocês, porque eles falam muito sobre essa questão de como cuidar de mim, como dar o meu melhor para mim, para que eu possa dar o melhor para o outro e para que eu possa chegar mais longe. Tá? Então, eu acho que assim, falar sobre as áreas da vida me faz ter que olhar para mim. E a partir daí eu ver como é que eu vou olhar o outro e o quanto eu vou dar de espaço para o outro na minha vida. E que é super importante. Então, o que eu gostaria? Quem não assistiu, se você já assistiu a live, assista novamente, faça sua avaliação, avalie se você quer ou tem interesse em fazer a constelação, mas dos 5 passos, 4 você pode fazer sozinho ou sozinha, tá? 4 você pode usar no seu dia a dia, no seu cotidiano, que é aquela questão de parar, olhar para você e dizer, tá, onde eu estou, para onde eu quero ir, como eu vou fazer isso, de que forma eu vou fazer isso da melhor forma possível para mim. Eu acredito que seja isso que eu poderia falar hoje sobre a constelação das áreas da vida, tá? Então, quem tiver interesse, entre em contato conosco. Se possível, se você não fez isso enquanto nós estávamos conversando, falando sobre essa nova ferramenta que o Giracer está disponibilizando, reassista a live, faça esses passos. Avalie o que você precisa para você fazer esse processo, tá? E nós estamos aqui à disposição para ajudar você no que for possível. Hoje a live vai ser um pouquinho mais curta, porque eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre a constelação Áreas da Vida, tá? Lembrando que deixa eu pegar a data certa, porque eu sou ótima com datas. Dia 7 de agosto, nós estamos com essa disponibilização de somente 5 horários que nós vamos disponibilizar em agosto para a constelação Áreas da Vida, ok? Desejo uma boa semana. A Ana está dizendo, minha filha está com câncer e só tem eu para ficar com ela, não quero outras pessoas, por isso estou sem tempo, mas precisando muito, irei fazer com você, se Deus quiser. Obrigada. Ana, se você achar interessante e quiser, me dá um toque no celular e eu te indico. Eu tenho feito alguns tratamentos mais alternativos não, porque são com médicos, mas assim, mais atuais, que tem tido um resultado muito interessante. Então, se você quiser depois trocar algumas figurinhas, entre em contato comigo pelo celular e a gente conversa. E se eu puder te indicar, eu vou ficar muito feliz. E se essas indicações puderem ajudar a sua filha, eu vou ficar mais feliz ainda. Tá? Eu desejo muita luz para você e para sua filha. Desejo muita luz para todos vocês que assistiram essa live hoje. E quero convidá-los a todos para assistir na próxima semana, tá? A nova live que agosto nós estamos dedicando à figura mais importante da nossa vida depois da nossa mãe, lógico, o nosso pai. Aquela pessoa que sem ele nós não teríamos tanta ousadia e tanta capacidade de ir para o mundo. O pai é aquele que literalmente nos joga para o mundo e diz, vai que eu tô aqui. Então,
agosto nós vamos dedicar a maior parte das lives a essa figura incrível que é nosso pai. Nem sempre é o que nós gostaríamos. Nós queríamos que ele fosse primeiro o nosso herói, depois nós questionamos e depois nós achamos que poderia ser melhor, mas sempre o nosso pai é o melhor para nós. Porque foi ele que veio nessa missão conosco de nos ajudar no nosso aprimoramento. Então, o mês que vem vai ser totalmente dedicado a essa figura super importante, o pai. Então eu espero vocês na semana que vem, na quarta-feira às 15 horas. Um super beijo para todos.